aí a gente vai para a iniciação do operador, tá? A consagração do equipamento, né, de trabalho, que se dá a partir da sintonização do mestre da mesa radiônica Arcturus, nos sistemas de cura multidimensional ancorados pela mesa. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é consagrar o material. Então é importante aqui a consagração da mesa. A gente vai fazer isso agora. Bom, então para consagrar vocês podem fazer comigo agora ou podem fazer depois, no tempo de vocês. Mas basicamente eu preciso colocar o obelisco, essa orgonite, no centro da mesa. Tá? O pêndulo fica aqui. Eu vou marcar o DNA. Vou marcar Quanin. O chefe Águia Branca. Cubo metatrônico. E o septagrama. As mãos em triângulo, tá? Geralmente eu faço isso para fazer a sintonização. Respira fundo, vá para a Câmara Sagrada do Coração. Arcturian, 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 a consagração será feita pelo... Aí você vai fazer é só você ler o mantra, tá? Que tá lá na mesa radiônica. Consagra a mesa radiônica Arcturus, junto com seus símbolos sagrados e ferramentas em nome do Eu Superior, Amada Quanin, Mestre Águia Branca, Arcanjos Gabriel, Rafael, Miguel e Uriel. Ativo a chama trina e peço o consentimento da Senhora e Senhor de Arcturus para que se ancore as energias de mais alto nível multidimensional. Sou grato. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Vamos supor que... Bom, quem pegou a mesa menor pode consagrar junto, tá? Então bota aquela no centro aqui, ó. Bota aqui no centro. Quem pegou a toalha, você pode botar aqui também. Quem for usar outro pêndulo tal, pode usar aqui também, tá? E o kit você pode deixar em qualquer lugar da mesa. E aí você faz a consagração de novo. Vou fazer bem lentamente para quem quiser acompanhar. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Consagro a mesa radiônica Arcturus, junto com seus símbolos sagrados e ferramentas, em nome do Eu Superior, Amada Quanin, Mestre Águia Branca, Arcanjos Gabriel, Rafael, Miguel e Uriel. Ativo a chama trina e peço o consentimento da Senhora e Senhor de Arcturus para que se ancore as energias de mais alto nível multidimensional. Sou grato. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. E assim a gente encerra a consagração. Isso você faz uma vez só. Não é necessário fazer essa consagração mais que uma vez. E aí eu vou deixar só o que eu vou utilizar para o feitio da mesa. Sempre que eu for utilizar a mesa, essa orgonite, o obelisco, fica no portal. Então, sempre que eu for iniciar um trabalho com a mesa, essa ferramenta, primeiramente, vem no portal. Tá? Primeiramente, ela vem no portal. O pêndulo eu boto aqui de lado. O que vocês vão precisar? Um pedaço de papel para fazer o testemunho. Tá? Ah, mas eu vou fazer para o meu cachorrinho. Eu posso escrever no pedaço de papel o nome do meu cachorrinho, mas eu posso pegar um tufinho de pelo dele, né? Sabe, o gatinho ou o cachorrinho, você pega um pouquinho de pelo e coloca aqui. O DNA serve. Para pessoas, pode também. Você pode pegar cabelo, tá? Eu não gosto de trabalhar com DNA assim da pessoa, mas é bem válido também. Eu prefiro escrever aqui com papel a lápis. Então, eu vou fazer uma simulação da mesa. Então, aqui eu vou escrever
o nome da pessoa, eu não vou fazer para ninguém, para não expor ninguém. Então seria, vamos imaginar que aqui eu escrevo um nome, um papelzinho mais ou menos redondinho assim. Você escreve o nome da pessoa e a data de nascimento já é um testemunho válido escrito a lápis, tá? Com grafite. Você coloca o testemunho aqui e marca, tá? Suponhamos que a pessoa, que houvesse, a pessoa tivesse presencial. Então, vamos supor que eu seja o cliente. Você é o operador aí do outro lado. Então, não vou precisar de testemunho, porque como a pessoa já está aqui, eu peço para ela colocar a mão aqui no DNA e peço para ela manter a mão até terminar o procedimento, ok? Então tá. Aí eu não precisaria, aí você começaria a fazer a mesa e a pessoa manteria a mão aqui. À distância, você coloca o testemunho com o nome e os dados da pessoa ou da empresa, enfim, e aí marca com cristal. Então, esse é o consagração, você vai fazer uma vez só, tá? É padrão, não vai mudar esse procedimento, tá? E não precisa fazer de novo, não. Só se receber uma mesa nova, ou adquirir outra mesa, outro kit de material, aí você pega e faz o procedimento da consagração. Aqui, a gente agora vai trabalhar como se eu estivesse fazendo um atendimento à distância, onde a pessoa está no testemunho. Eu vou marcar aqui. Vamos fingir que essa pessoa se chame, sei lá, Ana Souza, tá? Ou qualquer nome. Então vamos colocar aqui Ana Silva. Vai ser Ana Silva o nome da pessoa que a gente vai trabalhar. Eu, como operador, eu tenho que me comunicar por aqui, a partir da Câmara Sagrada do Coração. Lembrando sempre, eu tenho que respeitar os 5 passos. Como que são os 5 passos? Eu me conecto o meu cliente, escolho as ferramentas, envio as frequências e encerro o trabalho. O quarto e o quinto passo é junto, eu envio e já encerro ao mesmo tempo. O primeiro passo, eu me conecto. O segundo passo, você conecta o teu cliente ou a situação. Terceiro passo, escolhe as ferramentas. Quarto passo, envia as frequências e encerra. Essa é a única regra absoluta na mesa, tá? O restante a gente a gente pode até mudar, fazer algumas coisas diferentes, mas isso aqui é o básico. A conexão minha, primeiro com a Câmara Sagrada, então eu vou respirar profundamente, me conectar e voltar em uma respiração, né? Inspirar e expirar, eu me conecto com a Câmara Sagrada do Coração e volto. E aí eu vou executar o primeiro passo, que é me conectar com a egrégora. Então, geralmente eu pego o pêndulo, eu vou imaginar que vocês já treinaram o pêndulo, né? Todos vocês já treinaram com pêndulo, já sabem, ou se não treinarem, tem um vídeo ensinando a trabalhar com o pêndulo. Aqui a gente vai mostrar o passo a passo, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou entrar com intenção de giro, no sentido horário. Com o que é com intenção de giro? Não é que eu vou fazer assim, ó, ficar fazendo isso, não, tá? Eu vou entrar com ele, já entro com ele girando e deixo, ó, ele girando sozinho. Intenção de giro é isso, eu quero que ele gire no sentido horário. E deixo lá ele girando. Ele não vai parar de girar enquanto eu não fizer o mantra de conexão. Não é para ficar fazendo assim, ó, igual muita gente faz, tá? Então vamos lá. Eu entro com intenção de giro. Acturian, 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 eu, Alexandre Antoniassi, invoco minha divina presença eu sou, a presença da amada Mãe Quaninho, o chefe Águia Branca, senhor e senhora de Arcturus, os mestres de cura do raio verde, para a abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com a mesa radiônica Arcturus. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Kodosh. Kodosh, 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 Kodosh. Parou de girar, eu já me conectei. Vou entrar novamente agora com intenção de giro e vou conectar o quem? O meu cliente. Então vamos fingir que o nome desse cliente é Ana Silva, Ana Souza, Ana Ferreira. Tá? E aí eu vou fazer o segundo passo. Arcturian, Arcturian, Arcturian.
Eu, Alexandre Antoniassi, agora invoco a divina presença eu sou de Ana, a presença da amada Mãe Quanin, chefe Águia Branca, senhor e senhora de Arcturus, os mestres de cura do raio verde, para a abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com mesa radiônica Arcturus. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Kodosh. Até que o pêndulo pare. Parou de girar, ficou só balançando. Eu fiz a minha conexão, a conexão do meu cliente, e agora eu preciso escolher as ferramentas. Como eu escolho as ferramentas? A partir do pêndulo, eu vou deixar ele ir para a direção que ele quiser. Então, eu vou perguntar qual ferramenta deve ser utilizada para essa pessoa. E aí eu vou sentir para onde o pêndulo está levando. Eu vou seguir esse pêndulo e quando ele girar em cima de uma ferramenta específica, é aquela ferramenta que vai ser escolhida. Eu não tenho que ficar perguntando se é aquela ferramenta, eu não tenho que fazer 3 perguntas para ver, tem certeza que essa ferramenta é essa ferramenta mesmo? Não é necessário. Escolheu, girou, apontou a ferramenta, você pega essa informação e aí vai explicar para o teu cliente ou vai esperar fazer todo o procedimento para explicar tudo de uma vez só. Como que funciona isso? Ó, deixa eu fazer com essa. Eu quero saber qual ferramenta deve ser utilizada para essa questão dessa pessoa. Olha, ele está indo aqui, ó, em direção e girou em cima do arcano 1. Então, o arcano 1 é o mago. Então vamos lá. Agora eu vou pedir para escolher qual a próxima ferramenta a ser escolhida. Eu sinto que ele está jogando para lá, em direção ao índio, e aí ele girou aqui em cima do cocar. Eu vou marcar. Escolhe outra ferramenta. Ó, eu achei que ele via para baixo, mas ele está apontando lá para cima. Apontou para o chakra frontal. Marco a ferramenta. Quando já escolheu 3 ferramentas, geralmente eu já explico para o cliente o que está acontecendo aqui. Eu já consigo formar uma opinião. Eu tenho o cocar, o chakra frontal e o mago. Tá? Então, o chakra frontal significa que essa pessoa pode estar com a cabeça quente, cabeça cheia, preocupações, pensamentos abusivos, obsessivos, várias coisas. Eu vou conversar com o meu cliente, olha, essa questão aqui pode ser de algo que demonstra que essa pessoa está com a cabeça cheia, estressada, ou coisas desse tipo, preocupada com alguma situação. O COCAR pede liderança, pede para ele não ter medo, vai trabalhar as questões de medo. A preocupação geralmente está interligada a medo, e chakra frontal está relacionada a essa questão da preocupação, a pessoa se ocupa com aquilo que ainda não aconteceu. E aí ela tem a questão do cocar aqui, que vai trabalhar síndromes, né? Síndrome de pânico, medo, insegurança. E o mago, justamente, é a ferramenta dos inícios, da iniciativa. Qual é a preocupação? Será que essa pessoa está preocupada em tomar iniciativa sobre algo? Talvez essa pessoa precisa se colocar como líder na família ou no lugar onde ela vive, porque ele precisa se colocar, né? Ele precisa se posicionar, iniciar uma conversa, iniciar uma situação, é, iniciar um projeto, porque o Cocar ele é líder, né? Ele lidera sem medo. Então, aqui nessas 3 ferramentas eu já consigo começar a fazer essas conexões, mas a gente não terminou, a gente vai continuar explorando as ferramentas da mesa para fazer os envios das frequências. Então, eu venho aqui e pergunto sempre, qual a próxima, venho com o pêndulo geralmente assim, e pergunto, qual a próxima ferramenta? Ó, ele já está jogando aqui. E girou em cima do arcano 15. Tá? Eu vou escolher mais uma ferramenta. Eu gosto de sempre escolher de 3 em 3 e ir explicando. No começo, vocês... Ó, outra ferramenta aqui. Girou em cima da roda de cura.
Marco aqui a ferramenta e vou seguindo sequência. E fiz aqui. Ele marcou o búfalo ou Uriel. Já são mais 3 ferramentas: o arcano 15, a roda de cura e Uriel. Roda de cura sempre está relacionada a um acerto energético, um acerto pode ser ancestral nessa vida ou de vidas passadas, mas sempre é uma roda que vai curar alguma coisa do sistema daquela pessoa. Eu tenho um arcanjo Uriel aqui e o búfalo, que me remete às casas 6, 7 e 8, poder de trabalho, é, conexão com parcerias, transformações e transmutações daquilo que já não é mais necessário em minha vida. E o arcano 15, que dá aquela coisa do eu vou resolver esse problema. Qualquer situação que tiver na minha frente, eu vou resolver, eu vou superar. Então, o arcanjo Uriel, ele transforma, ele transmuta, então pode ser uma energia que precisa ser transmutada, uma energia que pode estar relacionada à força da saúde, à força de trabalho, o búfalo também pode trabalhar uma questão de que essa pessoa precisa transformar. Como essa mesa está tendo essa tônica da cabeça cheia, ele precisar tomar alguma iniciativa com ar de liderança, talvez ele precisa transmutar, transformar algumas coisas, algumas crenças que essa pessoa pensa, para que aí sim ele acabe resolvendo as situações. Mas vai depender muito do que ele transformar para os projetos dele, né, do que ele se libertar ou transformar para os projetos dele começarem a dar certo, até porque ele precisa, a casa 8 depende muito ali de poder de transformação, de transmutação. Vou seguindo sequência e vou escolhendo quais próximas ferramentas. O pêndulo aqui ele me pede para ir lá para cima novamente, e escolheu a tenda da lua. Marco a tenda da lua e aí eu vou escolher a próxima ferramenta. Deixo ele solto aqui o pêndulo, né? Ó. Vou fazer com a outra mão, para ficar mais visível para vocês. Ó, deixo solto, aí ele está apontando lá para cima novamente. Girou no meio de Quanin. Eu estou fazendo uma demonstração, tá, gente? Não é uma mesa para ninguém, tá? Isso é só uma demonstração. Girou em cima de Quanin, eu vou explicar para a pessoa, conversar e tal, e vou dizer, ou então simplesmente vou mantrar o Mani Padme Hum aqui agora, nesse momento. Então, até que o pêndulo pare, eu vou mentalizar ou vou verbalizar o Mani Padme Hum, o Mani Padme Hum, o Mani Padme Hum, o Mani Padme Hum, o Mani Padme Hum. O Mani Padme Hum, 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 o Mani Padme Hum. O Mani Padme Hum, 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 o Mani Padme Hum. Ok. Marco a ferramenta e fiz o mantra, tá? Feito isso, eu volto para o pêndulo, escolho outras ferramentas. Qual ferramenta deve ser utilizada? Aqui deu o Sol, né? Então, o turbilhão com Sol ele vai trazer essa questão do turbinar, mandar energia para uma situação específica, que pode ser financeira, ou questão material, ou às vezes até uma questão de saúde, que essa pessoa tem que trabalhar. Então, eu mantenho essa frequência, marco, e vou buscar outra ferramenta. Lembra que eu sempre vou dando síntese, a partir de 9 ferramentas eu consigo ter uma visão maior, mais ampla. Aqui ele deu a ferramenta Devin Arcturus, tá? Lembrando que quando eu ativo Devin Arcturus, eu devo também ativar a ferramenta Devan Arcturus, tá? Então venho aqui e marco as duas ferramentas. Coloco uma mais aqui para eu saber qual foi aqui a tônica, né? A tônica foi desequilíbrio da polaridade masculina, ou seja, um excesso de alguma coisa em relação ou falta de, né? Aí eu posso vir aqui no pêndulo e perguntar: é hipo ou hiper? Aí apontou para o hipo, então isso é falta de ação mesmo. Então, olha só como está relacionado à falta de ação.
as ferramentas elas se conversam umas com as outras. Então aqui eu já tenho um poder de síntese muito maior ao conversar com esse meu cliente. Eu percebo que ele está trabalhando a frequência da ação, ou seja, ele está trabalhando uma energia masculina muito forte, porque eu tenho duas ferramentas aqui no chefe Águia Branca, tá? Vocês vão só deduzindo, sabe? Eu tenho energia de desequilíbrio masculino aqui, isso está relacionado também às questões masculinas, tá? Ancestralidade masculina. Eu tenho a roda de cura. E essa pessoa, por enquanto, ela tem que trabalhar as questões externas da vida, tá? Ou trabalhar questões de saúde também, porque caiu o turbilhão ali com o sol. Quando você vai conversando com a pessoa ela também ela vai começar a conversar e a mesa ela começa a ficar muito clara para você. Então, como esse aqui é só um exemplo, eu vou fazer essa e já vou fechar ela para vocês entenderem como é o fechamento. Então, aqui eu volto para o pêndulo e pergunto qual a próxima ferramenta. Então, duas coisas podem acontecer. Qual a próxima ferramenta? Ou o pêndulo pode ficar parado, ou ele pode girar no sentido anti-horário, dizendo que não. Então, eu entro com o pêndulo aqui e pergunto qual a próxima ferramenta. Ó, automaticamente ele já parou, dando a entender que não existe mais nenhuma ferramenta a ser trabalhada. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte agora. Eu vou fazer o envio das frequências, tá? O envio das ferramentas. Então, eu volto com o pêndulo no sentido horário, girando, com intenção de giro. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Solicita agora a ativação de todas as ferramentas aqui selecionadas para essa pessoa que está aqui no testemunho e que se manifeste todo o sistema multidimensional de cura aqui presentes e ancoradas nesse trabalho. Em nome do senhor e senhora de Arcturus, Quanin, Águia Branca, eu sou o amor da chama rosa, eu sou a fé do raio azul, eu sou a sabedoria da luz dourada. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Arcturian, 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 Arcturian. Até que o pêndulo pare, eu vou mentalizando ou sintonizando na frequência de Arcturian. Arcturian, 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 Arcturian. Tanto faz eu falar rápido ou devagar. Arcturian, 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 Arcturian. Depois de fazer todo esse processo, enquanto o pêndulo gira, eu posso colocar a intenção de que se ative todas as frequências positivas e que tudo que eu tenho em espelhamento com essa pessoa que seja eliminado e sanado desta vez. Ou seja, já aqui nesse processo. Por quê? Porque a gente tem muita questão de espelhamento um com o outro. Quando você vai atender um cliente, às vezes você está espelhando, ele está espelhando a tua vida nele. Né? Você consegue se enxergar naquela pessoa em relação a alguns problemas. Então, todo o espelhamento negativo que eu tenha com aquela pessoa, eu peço para que seja limpo também. Isso não está na apostila, se quiserem anotar. Então é isso. Aqui a gente encerrou. Agora, do jeito que está aqui, eu vou fazer o quê? Eu coloco o meu pêndulo de volta e agradeço a amada presença dos seres de luz aqui presentes e manifesto a intenção de limpeza e encerramento das ferramentas utilizadas nesse trabalho de luz. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. E terminei o processo. E aqui eu vou conversar com o meu cliente. Bom, só queria perguntar o seguinte, na mesa Radion de Arcturus, quando for para eu fazer uma mesa para mim, né? Então, o segundo passo eu pulo, é isso? Já vou pro terceiro, vou pro primeiro, pulo o segundo, vou pro terceiro. Confere? Entendi sua pergunta. Vamos supor que eu esteja fazendo um processo para mim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pular o segundo passo porque eu já me conectei, tá? Porém, eu gosto de colocar o testemunho aqui com o meu nome. Por mais que eu esteja fazendo para mim, às vezes eu posso botar um testemunho e um assunto que eu quero tratar, trabalho, uma viagem, qualquer coisa eu posso colocar no testemunho, marcar o testemunho aqui. Não necessariamente, eu não preciso fazer o segundo passo, eu faço o primeiro passo e já escolho as ferramentas e envio as frequências. Aí a única forma de você pular o segundo passo é se eu estiver fazendo para mim, se você estiver fazendo para você. Mas, mesmo assim, o DNA é um testemunho válido e você pode pôr aqui, tá? Ok.
Então fica opcional. Opcional. Eu gosto de colocar o testemunho aqui. Eu não faço o segundo passo, mas eu coloco o testemunho no meu nome. Ou na situação que eu quero trabalhar, assim. Eu gosto de materializar a coisa, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, você coloca lá o testemunho, mas já vai para o terceiro. Isso, eu já vou direto para a escolha das ferramentas. Entendi. Okay. Oi, eu vou perguntar. Oi. Assim, vou fazer a distância, né? Seria interessante que a pessoa que vai receber saiba o horário que eu vou fazer e ela faça alguma preparação ou ela pode estar na rotina normal dela para receber? Boa pergunta. Tanto no sistema arcturiano de cura multidimensional quanto na mesa radiônica Arcturus, eu gosto de trabalhar com um tempo onde a pessoa ela precisa se dar um tempo, tá? Então, eu sempre peço, ela pode até estar fazendo alguma coisa que seja leve e tal, desde que ela não esteja fazendo nenhum tipo de trabalho pesado, ou dirigindo, ou operando máquinas pesadas e perigosas, nada que ela coloque em risco a sua própria vida ou a vida dos outros. Por quê? Porque dependendo da pessoa que recebe a frequência, dependendo de quanto essa pessoa é sinestésica em relação às frequências energéticas, ela pode ter ela pode ficar um pouco acelerada, ou, o que é mais comum, essa pessoa pode sentir um sono muito grande, né? Se sentir com muito sono e acabar dormindo no volante e tal. Então, não é recomendado fazer se a pessoa estiver executando algum tipo de trabalho pesado. Agora, se ela está em casa, a gente pede para ela dar um tempo para si mesma, né? Fala assim, olha, bota um mantra. Geralmente eu indico os mantras da mesa, ou seja, ou o Mani Padme Hum, ou o Kodosh, ou os dois juntos. Fala, olha, a gente vai sintonizar a tal hora. Eu quero que esse horário, se você não estiver fazendo por vídeo, né? Porque às vezes você vai fazer à distância. Acho que é foi essa pergunta que você me fez, né? Você vai fazer à distância com a pessoa, sem estar olhando para a pessoa, né? Isso. Então, eu peço para que ela reserve um horário. E mesmo que, se ela não, eu não posso, não tem como, eu vou estar no hospital visitando um parente, vou estar fazendo alguma coisa, aí você pede para ela só não estar dirigindo naquele momento, operando nenhuma máquina, ou mexendo com faca, nada disso, porque essa pessoa ela pode ter uma queda brusca aí em relação à questão energética. Por exemplo, pode ter sono, tentar adormecer. Vocês vão perceber quando vocês começarem a fazer, às vezes vai dar muito sono, até em vocês mesmos, depois que você fazem a mesa. E como o processo a mesa é muito rápida de ser feita, é mais demorado para você explicar os processos e conversar do que o feitio da mesa em si, ele é muito rápido. Em 15, se eu fizer, por exemplo, a distância, que eu não tenho que estar explicando ferramenta por ferramenta na hora, 10, 15 minutos eu fecho uma mesa para envio de frequência. Entendeu? Então, eu faço, logo no começo eu indico, essa forma como eu fiz, já explicando, no começo é um pouco mais complicado. Então, vocês têm que ter aquela colinha do lado, aquela cola que eu mandei, bota aquela colinha do lado, faz a mesa, envia as frequências, e aí depois você vai e anota as ferramentas que deram, aí você estuda essas ferramentas, e aí você pode gravar um áudio, ou até mesmo um vídeo para aquela pessoa, explicando o que deu. Tá? Depois que vocês, de um tempo da experiência, fazer mesa todo dia, em 15, 20 dias, vocês já estão dominando isso aqui. Então, eu aconselho que nos primeiros dias façam para as suas questões, façam para vocês, para os seus negócios, para os teus animaizinhos, para a tua casa, para o teu marido, filho, namorada, façam para vocês e aí sim, até pegar segurança para fazer para as outras pessoas. Mas isso é questão de uma semana, 2 no máximo, tá? É importante isso. Fazendo isso, trabalhando a recuperação da mesa, com o tempo vocês já vão pegar essa habilidade de estar falando ferramenta por ferramenta. Então, por exemplo, quando um cliente senta na minha frente ou quando ele está por vídeo, eu vou explicando. A cada 3 ferramentas eu dou uma pausa, explico o que está acontecendo, o que está na mesa, vejo qual que é. Pergunto sempre se está fazendo sentido. Não necessariamente precisa fazer sentido naquele momento para aquela pessoa, porque a gente está trabalhando com seres multidimensionais que podem estar atuando em situações, em sistemas paralelos em relação à energia daquela pessoa. Mas mais para frente a pessoa acaba te dando feedback, olha, aconteceu tal coisa, assim, assim, assado, me lembrei daquilo que você disse e tal. Por exemplo, quando eu atendo à distância,
Por Sim. vídeo, por exemplo, eu tô vendo a pessoa, porque aí eu atendo pelo Zoom ou pelo Skype, né? Eu tô Sim. vendo a pessoa e a minha câmera fica mais ou menos nessa posição aqui. Só que aí Uhum. eu não inverto aqui, porque eu coloquei dessa forma para vocês terem a visão de vocês operando a mesa. Por isso que a mesa está de frente. Sim. Mas geralmente eu coloco a câmera na posição como se fosse o cliente olhando para a mesa. Então, para o cliente, a mesa vai estar assim, ó, Sim. tá? Voltada para ele. Voltada Ok. para ele. Ele vai enxergar Uhum. dessa forma que vocês estão enxergando aí, tá? Eu estou fazendo dessa forma aqui porque eu estou explicando para vocês, então é interessante vocês verem o meu ponto de vista aqui, como eu enxergo, tá? Então, quando você faz, eu faço por vídeo, por exemplo, eu faço mais ou menos com esse escopo aqui, lógico que sem essa bagunça aqui, porque eu acabei me atrapalhando com algumas coisas, né? Eu tô aprendendo. Mas geralmente fica limpo a mesa, não tem nada, não fica computador, não fica nada disso aqui, não fica somente a mesa e o A mesa. kit para trabalhar, e a toalha embaixo para eu poder trabalhar, tá? Fora Uhum. isso, não fica nada nada na mesa, fica limpo, fica clean. Sim. Tá? Ok. Grata. Agora, mais alguma pergunta aqui em relação a esse? Ou posso passar para a próxima? Alexandre, Oi. se eu for consagrar mais alguma coisa depois, por exemplo, quebrou o pêndulo, eu vou consagrar só um outro pêndulo. Eu vou. Consagro esse pêndulo, em vez da mesa radiônica Arcturus, eu consagro esse pêndulo e tal, faz o processo só para aquele material que você vai consagrar. Aí eu não preciso botar ele na mesa. Não. Não, você bota na mesa. Bota o pêndulo em cima da mesa e consagra o pêndulo. Tá? Daí não precisa botar o orgonite, os cristais ali, não. Não, se quiser, você pode até botar, mas você vai estar direcionando a consagração para o pêndulo. Tá. Tá? Mas não precisa ativar a coelhinha, a águia branca. Aqui a gente está estruturando a mesa. Tá. Geralmente, sempre na mesa você vai trabalhar com o orgonite aqui no centro. Uhum. Alexandre, quebrei o orgonite. Preciso comprar outro kit ou posso usar outra pedra? Se vocês conseguirem achar alguma pedra de ametista nesse formato, pode usar ela aqui. Por exemplo, eu tenho um. Ó, eu tenho várias, né? Mas é difícil de você encontrar. Isso aqui é um orgonite. Tá? Aliás, é um cristal de ametista. Então você pode usar ela aqui também. Mas eu não tenho, mas tem uma drusinha de ametista, aí você pode colocar essa drusinha aqui também no meio, no centro, tá? Eu quero comprar o kit, aí você me chama e eu mando o kit para você. Mas não se apavora, porque orgonite é um negócio assim que quebra rapidinho, né? Então, isso você não vai achar, porque esse aqui eu mandei fazer para mesa. Então, dificilmente, só se alguém já copiou, mas dificilmente você vai achar um desse aqui para vender. Então, fica mais fácil. Da mesma forma, o pêndulo, né? O pêndulo que eu mandei para vocês é de orgonite, né? Também. Mandei fazer para essa mesa. A não ser que já copiaram, vocês acham pêndulo de orgonite, mas você não precisa usar esse pêndulo. Você pode usar o pêndulo que você tem mais afinidade. Por exemplo, eu uso um outro pêndulo que é de metal. Ou um pêndulo de madeira com chumbo. Entendeu? É que esse aqui vai para o kit de vocês. Eu achei interessante fazer dessa forma. Vamos para a próxima? Novamente, me conecto. Câmara Sagrada do Coração. Lembrando sempre que vocês têm que ir para a Câmara Sagrada do Coração sempre. Vou fazer uma mesa para o meu cãozinho. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o testemunho aqui para o meu pet e vou colocar o nome do dono do pet. Ou aquele que é mais afinizado com aquele pet. Porque os animais eles tendem a ter a tirar da gente algumas frequências que nós temos, né? O gato ele transmuta aquela energia negativa que você tem. O cachorro ele compartilha ela com você. Ele fala, você tá nessa energia, eu vou junto. O gato não, ele tenta tirar o máximo possível. Já o cachorro ele vai ficar doente junto. Ele tem essa coisa, né? Eu sou companheiro até o fim. O gato ele já se joga na frente do carro, né? O cachorro ele já vai andar distraído com você. É diferente, né? Uma coisa do. Então vamos supor que eu vou fazer para o meu pet. Eu vou me conectar, vou conectar o nome do pet
junto com o nome do dono. Ah, mas é um cachorro de rua, não conheço o cachorro. Viu o cachorro foi atropelado, aí você pega o nome desse cachorrinho, se alguém já deu o nome, bota só o nome do cachorrinho, e aí você já vai levar a intenção da mesa para aquele cachorrinho. Mas por que eu gosto de colocar, quando eu for fazer mesa pet, para o nome do, direcionar para o nome dos donos ou para o nome daquela família, porque às vezes o cachorro se dá com todo mundo na família. Então eu coloco lá, vamos supor, a família Antoniassi, eu coloco lá, o Dexter, família Antoniassi, se ele lida com toda a família. Se o cachorro é só meu, ele fica mais comigo, ele está mais apegado a mim, falei dele, ele apareceu aqui, meu cachorro. Eu vou colocar o meu nome e o nome do meu cãozinho. E vou fazer a mesa para o cachorro. Vocês vão perceber, quando você vai fazer mesa para cachorro, pode dar muito menos ferramentas. Às vezes dá 1, 2, 3 ferramentas só. Não se preocupe. Também não tenta explicar para o dono o que foi feito. A menos que você esteja explicando com a visão do dono. Lembra? O cachorro, ele reflete as questões do dono. O gato reflete as questões do dono. Então eu vou fazer a leitura para o dono, mas eu não preciso focar, mas o cachorrinho novinho nasceu, já está doente, tal, não tem explicação. Sim, ele já traz ele já carrega algumas coisas, mas eu não tenho que, o cachorro não tem que racionalizar demais sobre a mesa que eu vou fazer para o meu dog, para o meu gato, para o meu papagaio, enfim. Então vou marcar que eu vou fazer para uma outra pessoa. Então eu quero fazer uma mesa, vou dar um exemplo aqui de mesa, por exemplo. Vou fazer uma mesa. Você pode fazer uma mesa para o grupo. Você pode fazer uma mesa para uma cidade, para uma situação específica, para um planeta, para o planeta inteiro, para uma região. Quando é para o planeta, você escolhe as ferramentas específicas, eu vou passar para vocês. Geralmente, quando eu faço para o planeta, eu já escolho, eu marco o portal, marco a Quenin e a Águia Branca, marco o cubo, marco o centro do septagrama, são essas ocasiões onde eu marco o centro do septagrama, e peço mais alguma ferramenta que o pêndulo queira escolher. E faço o envio das frequências e coloco ali. Mesa Arcturus para o planeta, Mesa Arcturus para a cidade de Santo André, Mesa Arcturus para o bairro Santa Cecília, Mesa Radiônica Arcturus para o grupo de apometria da Casa Sol, Mesa Radiônica Arcturus para o grupo de estudos do MacTube. Então, eu posso fazer também específico para isso. Eu posso fazer uma mesa para questões materiais. Eu posso fazer para o meu financeiro, posso fazer para o meu trabalho, para o meu relacionamento, para qualquer tipo de situação. Eu gosto de, primeiramente, quando eu estiver atuando com a mesa, fazer para o geral. Tá? Então, eu coloco só data, nome e data de nascimento e faço para uma visão geral. Simples. Agora eu vou explicar para vocês como ativar as ferramentas, algumas ferramentas novas. Então, por exemplo, aqui vocês não têm umas constelaçõezinhas aqui, umas luzes aqui, umas estrelas? Aqui, aqui, aqui. Então você tem na mesa vários lugares, vários espaços em branco, aonde você pode colocar novas ferramentas. Então, tem gente que ativa aqui, ó, eu sei que essa estrela aqui agora minha ferramenta de florais. Você pode escrever num papelzinho, imprimir um papelzinho bem pequenininho, um adesivinho e colocar na mesa aqui, florais. Ou você pode simplesmente delimitar essa área aqui, essa região, quando o pêndulo girar aqui, mas eu tenho que consagrar isso, tá? Consagra essa ferramenta na mesa. Sempre faz essa consagração. Então vamos supor que eu vou pegar ali, e eu quero que... Eu tenho uma lista de florais que eu quero utilizar na mesa, se for possível. Eu coloco aqui, escrevo floral e coloco aqui, e deixo essa mesa ativada. O pêndulo, óbvio que quando eu estiver trabalhando com a mesa, o pêndulo pode vir e girar em cima. Deixa eu trocar vou fazer canhoto aqui. Ele pode vir aqui e girar em cima de floral. Aí eu vou pegar a minha lista de floral e vou ver quantos florais que de repente eu posso utilizar, de 1 até 3, não sei. Você vai utilizar a quantidade de floral que você acha necessário, que você já está acostumado a trabalhar. E aí você pergunta, 1 até 3, sendo que 1 é 10,
2 é 20, 3 é 30. Aí vamos supor, ele deu 2 aqui, ó, foi para o 20. Aí agora então tá, são 2 florais. Então eu tenho uma, sei lá, uma lista de 100 florais. Então eu quero saber, de 1 a 100, qual floral eu devo utilizar. E aí eu posso agregar isso dessa forma. E aqui eu vou fazer o envio das frequências desse floral, ou desse cristal, ou dessa tintura mãe, enfim. Vamos supor que aqui, eu quero ter um sistema diferente com outros símbolos, sei lá, Seixin, outros símbolos que eu quero colocar. Eu posso ativar essa frequência de ferramentas em uma desses espaços aqui que estão que não tem nada. Então eu posso ativando, colocando meus adesivinhos aqui e atuando, atuando aqui com ferramentas novas. Dá para inserir até 4, 5 ferramentas novas aqui, tá? Eu tenho uma tabela com símbolos de todos os símbolos que eu uso, de reiki, disso, de aquilo. Eu posso imprimir isso e colocar na minha mesa aqui e agregar essa tabela junto com a mesa Radiônica Arcturus? Pode. Você pode botar do lado aqui ou na frente e aí você agregar, consagra aquela tabela, aquelas estruturas de ferramentas para o trabalho da mesa, e aí você tem uma amplitude maior também. Quando eu estou aqui, ó, eu posso vir lá, chegar no símbolo lá na frente, onde eu coloquei ali uma tabela diferente. Lê. Oi. Aí, no caso, a gente está fazendo esse envio de forma quântica, não é isso? Exato. Eu fiz uma Sei. mesa e gravei em vídeo, coloco no YouTube de forma privada e envio para o cliente. Eu gravei a mesa, a pessoa me pediu, eu fiz a mesa, gravei o vídeo, né? Como eu estou fazendo aqui, eu gravei, expliquei tudo que estava aqui, subi o vídeo, upei o vídeo lá para o YouTube e mandei o link para a pessoa. Então, a pessoa assistiu, ela, né, agradeceu, deu feedback logo uns dias depois de como estava e passou. Passou uns 2 meses mais ou menos. Aí a pessoa depois me mandou mensagem. Ela falou: Ale, eu fui. Aconteceu uma situação lá na minha vida, eu fui ver lá na tua mesa o que você tinha me falado. Eu lembro que você tinha me falado alguma coisa. Você acredita que eu entrei no processo energético da mesa de novo? Ou seja, é atemporal. Né? Então, quando ela viu a mesa pela segunda, viu o vídeo novamente, ela sentiu, ela é uma pessoa, uma médium, né? Ela sente, ela é sinestésica, e ela sentiu a frequência atuando novamente no campo dela, só dela ver 2 meses depois o trabalho. É como se eu estivesse fazendo novamente a mesa, a energia ativa. Quando ela entra em contato, ela acessou aquela egrégora toda, todo aquele processo que estava sendo feito, que pode ter sido, inclusive, diferente para ela do que eu estava dizendo ali. Mas a energia, a frequência, ela entrou. Ela até brincou comigo, ela falou: eu não vou mais pedir mesa para você, toda vez que eu sentir eu vou lá e assisto o teu vídeo. Eu falei: vou precisar parar de gravar vídeo, né? Mas é mais ou menos isso, né? Brincando, né? Lógico, brincadeira, mas a mesa atua de forma quântica, além do tempo. Então, não tem como eu falar para você. A primeira, eu sei que alguém vai me perguntar de quanto em quanto tempo deve ser feita a mesa. O tempo que teu cliente pedir. Porque não é quântico, foge totalmente da visão multidimensional, eu tenha que delimitar aquela pessoa de tempo em tempo para fazer a mesa. Não faz sentido. Eu respeito o livre-arbítrio do cliente. O cliente vem e fez a mesa. Daqui 15 dias ele fala: poxa vida, melhorou tal situação, senti tal coisa, estou precisando trabalhar isso aqui, diferentemente de 15 dias atrás, quero fazer uma mesa. Você faz a mesa para mim? Eu faço. Por quê? Porque eu respeito o livre-arbítrio. Quando a pessoa ela vem pedir um atendimento terapêutico, ela está pedindo ajuda, ela não está simplesmente pagando porque ela quer gastar dinheiro. Ela está pedindo orientação, um norte. Como que você vai dizer não? Não posso fazer agora, só daqui 6 meses, ou só daqui 1 mês, só daqui 20 dias. O que eu não faço é, se você pedir uma mesa para o teu pai, aí eu vou perguntar como que é o teu pai, se seu pai topa esse tipo de tratamento, porque seria reticente em relação a algumas coisas. Aí eu vou procurar saber quem que é a pessoa. Mas quando a pessoa vem me pedir, eu não pergunto, a pessoa vem e eu faço o trabalho. O universo se incumbe, né, a própria egrégora se incumbe de definir se você vai fazer naquele dia que a pessoa pediu ou não. Às vezes eu aceito o atendimento e acontece alguma coisa que me impede de atender aquela pessoa naquele dia. Com certeza, aquilo foi o universo dizendo: olha, prorroga isso por mais um tempo. Aí você prorroga.
Aí depois não dá de novo, aí você prorroga, até dar o momento certo, onde ali sim vai ser necessário o envio daquelas frequências, mais para uma questão energética sua, né, do que do próprio cliente em si, porque ele está pedindo ajuda, ele está precisando de orientação, e geralmente quando você marca um atendimento terapêutico com a mesa radiônica Arcturus, você já entra em conexão com a frequência. Eu queria falar, Alexandre, que você tem total sentido isso aí, viu? Porque aconteceu comigo, um cliente me procurar, querer fazer uma mesa, e aí eu fiquei assim, não com a sua mesa, né, com uma outra que eu estava operando. Aí, não posso não, porque foge, existe um tempo determinado, né? Mas faz sentido estar falando que se a pessoa está te procurando, ela está precisando de ajuda, né? Está precisando. Você não pode dizer um não para ela, né? Eu falo que todo cliente que vem para um trabalho terapêutico, ele está deficiente de águia, ele está buscando um norte, ele está buscando a águia dele. Buscar um norte é justamente buscar um caminho. Quando eu peço para um cliente, alguém me atender, eu estou precisando de ajuda naquele momento. Como que eu vou dizer não para aquela pessoa? Né? Então não tem lógica esse negócio de, não posso te atender agora porque eu já fiz semana passada. Semana passada foi semana passada. O cara ele tá pedindo agora ele sentiu mais força ainda para pedir mais ajuda. Tá buscando, é um buscador. Como o trabalho é atemporal, se eu colocar tempo, eu descredibilizo todo o trabalho que eu sei que é atemporal, entendeu? Eu vou de contra ao que eu estou ensinando. Então não faz sentido, né? A pessoa quiser fazer 3 mesas e fechar pacote com você, ela pode fechar. Agora, se ela quer essas 3 mesas, ou, de repente ela marcou 3 mesas com você, ou para cada 30 dias. Mas aí daqui 15 dias ela fala, faz outra para mim. Ou então ela faz pacote para 3 meses, daqui 15 dias ela fala, Lê, deixa mais para frente, não quero fazer agora não, tô sentindo ainda que tá legal, tá bacana, tô trabalhando as minhas questões aqui. Então, o cliente ele vai definir se é necessário fazer um trabalho desse ou não. Eu às vezes abro mesa de manhã e abro mesa à tarde para mim, porque sinto a necessidade de fazer uma limpeza, de fazer uma regeneração energética. Então, às vezes, eu faço mesa mais de uma vez por dia, para mim. Se eu for dentro desse conceito de que eu não posso fazer, só posso fazer a cada 3 meses, eu não poderia fazer mesa todos os dias. Sendo que, como terapeuta, você está fazendo a mesa para o outro e está sintonizando a mesma frequência. Ou seja, se você fizer 10 mesas num dia, você fez 10 mesas para você. Mas você consegue, sim, trabalhar de uma forma atemporal junto com a mesa radiônica, tá? Pelo menos é a minha, né? A Arcturus. Me esclarece melhor em quais casos eu posso fazer uma mesa quando é outra pessoa que solicita. Quando alguém solicita para outro alguém. Isso, em quais casos que eu posso fazer essa mesa? A primeira coisa, eu vou pelo critério da crença daquela pessoa. Imagina que você tem lá uma tia super querida, que você gosta muito, que é testemunha de Jeová. E aí ela tá doentinha lá e você fala assim, Ale, faz uma mesa para minha tia. Eu vou falar, ela tá doente e tal, não sei o quê, faz uma mesa para ela, é super boazinha, coitada, né? Pelo menos para aliviar a dor ou tal, né? De repente a mesa traz um alívio para ela, consciencial. Eu vou fazer essa mesa para essa pessoa de forma alguma. Por quê? Eu vou fazer a mesa para você, eu vou indicar que essa mesa seja feita para você e não para outra pessoa. Por quê? Porque se ela é testemunha de Jeová, ela jamais permitiria que você fizesse uma mesa para ela. Ou aplicasse um reiki, ou uma cura prânica. Ela jamais admitiria isso. Então eu tenho que entender que se a pessoa não gosta ou ela não quer, você está e você força essa entrada energética, primeiro que a egrégora não vai te apoiar nisso, e segundo, que você está invadindo o campo dela. Isso é agressão, vampirismo energético. Então, apesar de você estar aqui pensando no fazer o bem, você vai estar fazendo um mal se você forçar dessa forma. Geralmente, eu peço para as pessoas o seguinte, a pessoa fala assim, faz para tal pessoa, eu vou perguntar, essa pessoa, como ela é em relação a esse tipo de trabalho? Ela gosta, ela tá super, mas ela tá no hospital, ela não tá incomunicável, tal. Conheço, é uma pessoa que é reikiana, ou então ela gosta ela sempre tá fazendo terapia e tal. Aí eu vou olhar, eu vou vir na mesa, vou colocar o testemunho dela e aí sim, eu vou perguntar se é divino fazer a mesa para aquela pessoa naquele momento. Aí eu pergunto, antes de colocar a pessoa, eu boto o testemunho, faço a minha conexão, me conecto com a egrégora e pergunto, é divino fazer a mesa para o fulano de tal? Nessa situação que ela se encontra hoje? Se o pêndulo disser não, eu não faço. Se o pêndulo disser sim, eu vou fazer.
Agora, se você me fala, olha, ela é super tranquila tal, aí eu vou lá e pergunto se é divino. Agora, se você me fala, não, ela não gosta disso não, eu que estou preocupada, porque né, ela precisa tomar consciência e tal, aí eu não faço. Aí eu falo, olha, você não quer que faz para você? Porque é você que está ali, né, com essa dor, né? Você que está com essa sensação, com esse sentimento negativo não, né? Com esse sentimento ruim em relação com esse medo de perder ou coisas desse tipo. Então, qual situação que eu não faço mesa? A pessoa morreu, a pessoa não gosta de trabalhos terapêuticos, nunca não aceita ajuda, aí eu não faço, tá? De forma alguma. E no caso de uma pessoa que está com problema de relacionamento, Aí eu e faço. ela mesma que busca, e no caso o parceiro, a parceira não gosta Não quer. dessas coisas de terapias, não quer isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer para a pessoa harmonizando o campo dela com o outro. Então, por exemplo, vamos supor que você fala assim, Ale, eu quero que você faça para mim e para o meu marido. A gente está numa situação bem complicada e tal, tal, tal. Eu vou colocar, a principal vai ser a Isabel, harmonizando o campo de relacionamento com o fulano. Eu não vou fazer a mesa para o fulano, para aquela pessoa, para o teu marido. Eu vou fazer a mesa para você em relação ao fulano. Trabalhando a harmonização. Sempre lembrando que, às vezes, quando você harmoniza campo, a pessoa desconecta da outra. A gente não faz amarração na mesa, a gente faz harmonização. E, às vezes, não é harmônico a energia daqueles dois. Então, tem que deixar claro, porque vai ter gente que vai fazer, eu quero fazer uma mesa de... A primeira coisa que eu já explico para o cliente é, eu não faço mesa para o casal, eu faço harmonização de você em relação a ele. Ou de você em relação a ela. Agora, se você... E aí eu explico que quando eu dou meio que uma aulinha. Eu falo, olha, quando a gente harmoniza campo, se o campo não for conflitante, das duas coisas, eu posso neutralizar ou a coisa pode juntar mesmo, né, equilibrar com equilíbrio, ou pode separar de vez. Porque pode acontecer de você fazer a mesa, daqui uma semana o cara separa da mulher, ou a mulher separa do homem. O casal se rompe. Aí, aquela pessoa que estava desesperada porque não queria largar, porque aquela pessoa que vem pedir para fazer a harmonização, das duas, uma. Ou ela está de saco cheio, quer que o cara mude, melhore alguma coisa para manter, ou ela está morrendo de medo do cara ir embora, ou da mulher ir embora, enfim, da pessoa, né? Quando isso vai acontecer, se você faz a mesa e o cara vai embora, ou a pessoa vai embora, aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai voltar para cima de você com tudo, porque ela vai dizer que fez uma mesa e acabou se separando. Então tem que ficar muito claro para o teu cliente que harmonização não é amarração. A gente não faz amarração, a gente faz harmonização. Se for conflitante, separa. Se for bacana a energia dos dois, mas só está com desajuste, ele vai ajustar e vai juntar, unir. Só mais uma coisa. Como é que você orienta para fazer o descarte do testemunho? Ó, eu tenho duas formas de fazer o trabalho com testemunho. Primeiro o fogo transmuta, o fogo queima, transmuta. Então, passou no fogo, ele já perde a energia de testemunho daquela pessoa e você pode rasgar e jogar o papel fora ou queimar tudo de uma vez. Num pirizinho, numa panelinha de ferro, bota fogo lá. A melhor forma de descartar é ou na água corrente ou no fogo. Eu não gosto de jogar na água corrente porque vai para esgoto. Então, a não ser que você estiver juntando os testemunhos para ir num riacho, numa cachoeira, em algum lugar. Então, passa no fogo que limpa tudo. Durante o dia, sei lá, tem de 5, 6 clientes durante o dia. Eu pego os testemunhos no final do dia e boto fogo e jogo fora. Alexandre, isso que eu queria te perguntar e tinha esquecido. Tem que ser de lápis o testemunho sempre. De preferência de lápis, tá? Vou pegar o papel aqui. Vou nomear esse grupo como grupo mesa radiônica 15/8/2020. Boto o testemunho aqui no centro e marco com cristal, tá? Sempre o obelisco no centro da mesa. Eu vou fazer o primeiro, minha conexão. Câmara Sagrada do Coração. Arcturian, Arcturian, Arcturian.
Eu, Alexandre Antoniassi, invoco minha divina presença eu sou, a presença da amada Mãe Quanin, chefe H Branca, Senhor e Senhora de Arcturus, os mestres de cura do raio verde, para a abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com mesa radiônica Arcturus, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Kodosh. Kodosh, 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 Kodosh. Oi, já comecei a bocejar. Arquitetura, arquitetura, arquitetura. Eu, Alexandre Otonassi, agora invoco a Divina Presença Eu Sou, do grupo de mesa radiônica do dia 15/8/2020. Presença da amada Mãe Quanin, Chafega Branca, Senhor e Senhora de Arcturus, os mestres de cura do raio verde, para a abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com mesa radiônica Arcturus. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Kodosh. Agora, fiz o segundo passo, a conexão do grupo. Agora eu vou fazer a escolha das ferramentas. Então, qual ferramenta deve ser utilizada para o grupo da mesa radiônica da data de 15/8/2020? Caiu a ferramenta Kodosh aqui. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Aí eu peço para que todos mentalizem, fechem os olhos, mentalizem o mantra Kodosh. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Marco a ferramenta. Próxima ferramenta. Girou no chakra umbilical. Próxima ferramenta. Girou no leão. Então eu tenho o mantra Kodosh, o chakra umbilical e leão. O mantra Kodosh, ele traz luz, né? Ele faz a limpeza do campo, né? Dos alunos todos aqui. Do nosso, né? O meu e de vocês. O chakra umbilical, ele trabalha, às vezes, um pouco de ansiedade, insegurança, porque o chakra umbilical, a insegurança está relacionada ao chakra umbilical. Então, né, sejam seguros de si, para fazer o trabalho com a mesa. Como a visão agora é da mesa em grupo, então eu vou falar para o grupo, tá? Então, Kodosh, a gente traz a egrégora dos anjos, né, dos arcanjos, dos querubins, serafins. Aqui a gente trabalha em segurança, talvez o medo de fazer errado, coisas desse tipo. Muita gente tem medo, eu tenho medo, insegurança de fazer errado. Gente, pega e faz o trabalho, entendeu? Não tenham medo, porque aqui não tem nenhuma ferramenta do mal aqui que vai potencializar uma energia negativa para ninguém. A gente tem frequências, são frequências do bem, então façam o trabalho, entendeu? Mandem, enviem as frequências aqui, desde que estejam dentro aí da lei universal do amor, do respeito pelas pessoas, acabou, não tem problema algum. E caiu também aqui a ferramenta do leão, que está relacionada à autoestima, à coragem, né, a força de vontade de lidar com as situações do aqui e agora. É importante fazer a mesa para vocês se trabalharem em relação aos processos que estão por vir, ou seja, eu trabalho as próprias sombras, os seus próprios fantasmas, ter a energia de Miguel aqui junto a Leão vai dar essa coragem de tirar da frente as coisas que não precisam mais, para que vocês consigam avançar dentro dessa senda terapêutica, né, desse novo conhecimento, desses novos caminhos.
Aqui já caiu a águia. Depois pega, é muito rápido, tá? O pêndulo aponta, você direciona, ele gira, você já marca a ferramenta, é muito rápido, tá? Próxima ferramenta. O Antakarana. Então agora caíram a águia, o Antakarana e o chakra frontal. Então o chakra frontal pode ser um ajuste, tá? Da região do terceiro olho também, porque essa mesa vai mexer muito com a percepção, com a intuição, as dúvidas, né? Vai trabalhar muito essa questão das dúvidas e tal. O Antakarana, ele é um equilibrador, um harmonizador. Então vocês vão ter a questão da harmonia, da meditação, do se conectar com a câmara sagrada. Isso está muito relacionado à energia do Antakarana, né? E a águia primeiro traz Gabriel, que Gabriel traz esperança, né? Ele traz as boas novas, as boas vivências da vida. A águia, ela traz a questão do aprofundamento dos estudos. Aqui você tem N ferramentas, ou coisas que vocês, provavelmente, quem quiser se aprofundar, vai ter que estudar mais, vai ter que buscar o que é o reiki, quem não é reikiano, o que é o Mahyo, quem não é curador do Mahyo, o que é a cura multidimensional, o que é estudar mais sobre arcanjos, sobre animais de poder, estudar mais sobre chakras, vai se aprofundar no Karuna. Então, assim, aqui a gente está colocando uma introdução, é uma ferramenta terapêutica que funciona assim, mas para algumas pessoas é uma introdução para buscar entender melhor as suas questões, para aprofundar nos estudos. A águia traz essa coisa do aprofundamento na casa 9, né, a filosofia de vida, ao qual senda eu devo seguir, que caminho que eu vou tomar, o que eu vou fazer com esse processo, com esse trabalho. A águia, ela vai trazer essas questões, tá, para o grupo. Aqui ele já encerrou. Ele já me deu um não agora para as ferramentas. Agora eu faço o envio das frequências. Então, sempre respeitando. Na apostila de vocês, na última folha, é o passo a passo, os 5 passos. Está tudo numa folha só. É legal vocês imprimirem, se quiser até plastificar aquilo, porque a princípio, no início agora, vocês vão utilizar bastante. Depois vocês acabam decorando, mas vocês vão utilizar bastante, tá? Outra coisa que é legal vocês imprimirem também é a ficha do cliente. E agora eu vou fazer o envio das frequências. Então eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos, sentirem a frequência, sentir as energias que vão ser sublinhadas aqui na mesa Radiônica Arcturus. Solicito agora a ativação de todas as ferramentas aqui selecionadas para o grupo da mesa radiônica de 15/8/2020, que se manifeste todo o sistema multidimensional de cura aqui presentes e ancoradas neste trabalho. Em nome do Senhor e Senhora de Arcturus, Kuan-Yin, Águia Branca, eu sou o amor da chama rosa, eu sou a fé do raio azul, eu sou a sabedoria da luz dourada. E também peço para que todos os espelhamentos negativos que temos em relação de um ao outro nesse grupo, que sejam sanados e liberados. Peço as frequências do Arcanjo Gabriel e do Arcanjo Miguel, que somaram aqui na mesa como guardiões, para que derramem toda a luz necessária. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot, Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot, Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot, Arcturian, 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 Arcturian. E aqui foram enviadas as frequências. Agora eu encerro agradecendo a amada presença dos seres de luz aqui presentes. Manifesta a intenção de limpeza e encerramento das ferramentas utilizadas nesse trabalho de luz. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. É interessante eu conversar com vocês o seguinte: acreditar no trabalho que está sendo feito. Porque quem está fazendo esse trabalho é você. Então, muitas dúvidas vêm. Muita gente vem e pergunta, tá, fez a mesa, vai durar quanto tempo? Tem mesa que você vai fazer que vai ser, em 15, 20 minutos você vai fazer a mesa, vai enviar e a pessoa vai te dar 2 semanas de feedback positivo. Tem mesa
você vai fazer a mesa, a pessoa vai não sentir nada. E vai ter gente que que são os mais sinestésicos aí, né, os médiums e tal, e eles vão reportar várias situações ali, várias coisas que eles estão percebendo, vivenciando naquele momento do trabalho da mesa. O que eu garanto para vocês é o seguinte, é um trabalho forte e vai mexer sim. Eu tenho feedback, eu tenho centenas de alunos e feedback de um monte de gente que trabalha assim, que mastiga essa mesa radiônica, atua muito fortemente com ela, percebe nuances muito diferentes, muita potência em relação a outros trabalhos que ela já fazia, potencializando inclusive trabalhos terapêuticos que essa pessoa já faz. Tem gente que usa essa mesa acompanhada com outras mesas, então acaba percebendo diferenças na frequência. O campo dessa egrégora, ele está aberto, a gente está formando uma egrégora forte já tem bastante gente trabalhando, atuando, mas se você não acreditar, não tiver segurança, não acreditar, o processo fica bastante complicado, mas não quer dizer que não acredita que não funcione a energia para a pessoa, tá? Você vai receber a frequência de qualquer jeito. Mas é importante olhar com vontade de treinar, de ativar as frequências que aqui estão. Vai atender mesmo, atende seus clientes, atende as pessoas que estão próximas a você, seus familiares. Vai começando a sintonizar essas pessoas dentro desse sistema para aí sim você começar a perceber as diferenças, né, em relação a esse trabalho. Alexandre, o testemunho, quando eu vou fazer para uma pessoa à distância, o que eu tenho que botar mesmo é só o nome ou precisa mais alguma informação? Olha, é usual botar o nome e a data de nascimento. Agora, por exemplo, você vai fazer para uma empresa, você pode botar o nome da empresa e o endereço, ou o nome da empresa e o CNPJ. Você vai fazer para um animalzinho, você bota o nome do animalzinho, o nome do dono. Tá. Você vai fazer para harmonizar um ambiente, você bota lá o número da residência, da família tal. Então, assim, no testemunho você põe os dados principais, nome, não precisa pôr CPF, RG, essas coisas não. Só nome e data de nascimento é o suficiente. E só mais uma coisa, Alexandre, tu falou ali no final, mas eu não deu tempo de anotar. Tu disse que no final, que não estava na apostila, que podia pedir para que fosse o que tiver em comum entre o cliente e eu, que fosse limpo em mim também. Só que eu não consegui anotar ali como é que foi que tu Isso. falou. Então, depois de muito tempo fazendo a mesa, eu comecei a perceber isso. Eu não coloquei isso na apostila ainda, porque foi uma percepção minha. Eu comecei a fazer de um pouco tempo para cá, porque eu comecei a atender alguns clientes e às vezes, dependendo do que estava dando para aquele cliente, eu sentia que tinha coisa minha ali, né? Nossa, muito parecido com determinadas situações que eu tô vivenciando, né? Nesse período que eu estou vivendo aqui. E aí eu comecei a perceber, e dentro da psicologia se fala muito da projeção e do espelhamento. E aí eu comecei a perceber que a gente tem muita coisa espelhada no outro. Então, por exemplo, às vezes aquela pessoa ela tem sei lá, vou dar um exemplo, tá? Não é o meu caso, mas por exemplo, aquela pessoa ela é ciumenta possessiva. E aí eu me vejo, mesmo como terapeuta, tendo que encarar um ciumento possessivo na minha frente, sendo que eu também sou um ciumento possessivo. Então eu começo a perceber que eu não estou só tratando o ciúme dela, estou tratando o meu jeito, né, de apego em relação às pessoas e tal. Então eu comecei a perceber que às vezes a gente tem essa questão do espelhamento um com o outro. Então eu peço para ser tratado justamente isso na mesa. Então eu peço para que todo o espelhamento, né, que eu tenha em relação àquela pessoa seja liberado todo o espelhamento negativo, tá? Porque o que é de positivo eu não quero tratar, né? Eu quero tratar o que é negativo. Então todo espelhamento negativo que eu tenho em relação àquela pessoa para que seja liberado e tratado energeticamente. Só essa frase, tá? E aí peço para que todo espelhamento que eu tenha com o fulano de tal, né, com a pessoa ali, que seja tratado e liberado, espelhamento negativo que eu tenha em relação àquela pessoa seja tratado e liberado. É uma forma de você também já ir se tratando daquelas questões que você percebeu. E às vezes você não percebe, então eu já ponho isso praticamente todos os meus atendimentos, eu coloco essa frase. Eu vou organizar isso aqui melhor e depois eu vou colocar também no texto da mesa, que acho que é legal, todo mundo acaba achando interessante fazer também, né?
tu fala essa frase daí, é aqui junto com o envio? No envio da frequência. No envio da frequência. Eu vou gravando mais vídeos, eu tô gravando um monte de vídeo de prática, de situações que é difícil pra gente lembrar tudo aqui, né? Situações e situações. Mas eu tô gravando vários vídeos onde eu vou colocando situações específicas para liberar esse material para vocês mais para frente. Logo, logo, muito em breve. Alexandre, no começo, quanto tempo dá em média, assim, no atendimento? Não passa de Falaste... uma hora, Tá. tá? A mesa dura, depois que você tiver prática, você fecha, encerra em 10, 15 minutos, você encerra. No máximo, forçando a barra, 20. Bah, Aí você vai levar 30, 40 minutos para explicar para a pessoa, para conversar com a pessoa. sim. Como o meu atendimento é ferramenta por ferramenta, eu já vou explicando, e eu dou Sim. a oportunidade da pessoa bater um papo comigo conforme a gente vai trabalhando na mesa. Então, o meu A mesa vai atendimento dura descer. de 1 hora e meia, mais ou menos. Sim. Mas, assim, se eu vou fazer a distância, você me pediu uma mesa. Lê, faz uma mesa para mim, por favor. Eu não vou estar online e tal. Me manda só as frequências. Eu pego a mesa aqui, em 10 minutos eu encerro e envio. 10, 15 Sim. minutos. É o máximo, assim. E aí depois, sim, eu vou pegar e explicar, gravar um áudio ou um vídeo, não sei. Aí eu vou mandar um áudio para você explicando, olha, caiu tal ferramenta, que né, faz isso, 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 trabalha essa função ou outra função. Eu vi um desajuste aqui, um desajuste ali. E aí é o tempo para a gente conversar. Mas a sintonização é como um passe, ela dura 10, 15 minutos. E qual o valor de um atendimento em mesa radiônica? Eu não estipulo um valor. Eu não gosto de tabelar valor de atendimento. Porque, por exemplo, às vezes, se eu falar assim, ó, você tem que cobrar no mínimo R$200. Aí, de repente, você está fazendo um trabalho numa comunidade mais carente, onde você não tem como Depende cobrar. muito, né? Depende de pessoa para pessoa, do trabalho que você Sim. está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho alunos que estão num lugar muito, muito isolado, um lugar muito pobre. Por exemplo, tem gente lá em Manaus trabalhando e ele falou, se eu cobrar R$80 já é caro, então estou cobrando 50. Ele falou, tem problema de eu cobrar 50? Eu falei, mas você está cobrando esses 50 onde? Na internet? Ele falou, não, na internet eu cobro 180, mas lá na comunidade eu cobro 50. Sim. Então, assim, eu acho assim, se eu falar assim, você tem que cobrar tanto, eu estou limitando você, porque às vezes você queria até cobrar mais, ou às vezes você queria cobrar menos. E vai depender da região, do terapeuta, do que ele oferece além da mesa, além desse trabalho, eu acho que não é pouca coisa, mas, por exemplo, eu trabalho com várias ferramentas junto com a mesa, né? Então eu boto tarô, eu coloco, eu indico, de repente, se necessário, indico floral, indico tintura mãe, indico os banhos, mando, entendeu? Então tende a ser atendimentos um pouco mais caros, mas não quer dizer que um determinado período do mês ou da semana eu não faço atendimentos mais bem baratinhos para as pessoas que não podem pagar. Então Ok, grato. eu não gosto de limitar valor não, de colocar esse negócio de tabela de valor, eu não gosto não. Fica a critério de vocês. Alexandre, eu faço bastante atendimento para animal, porque eu sou veterinária, então eu acabo atendendo eles, mas eu sempre incluo a família junto, até porque senão não adianta. No caso, se eu for fazer uma mesa e tem 3 cachorros e 4 pessoas da mesma casa, eu faço uma mesa para todo mundo que mora ali, eu faço separado, como que fica melhor fazer? Eu tenho um critério que é assim. Você tem lá uma família com 3 animaizinhos, ou 4, 5, 6 ou 2, não importa. Quando eu faço coletivo, quando aqueles animaizinhos estão bem, tá todo mundo bem. Eu quero fazer para os meus animais na minha casa, eu quero fazer, então eu faço coletivo. Eu coloco lá família tal, e o nome dos animaizinhos no testemunho da família tal. Vamos supor, família Souza, Totó, Pug, cachorrinho, enfim, nome dos animaizinhos. E aí eu faço a mesa geral. Quando eu faço individual, dentro daquela família, qual o animal que precisa, ou pessoa, né, que está mais debilitado em relação à sua saúde. Aí eu faço separado só para esse animalzinho. Eu peguei outro dia, uma moça, ela tem acho que 7 gatos. Ela falou, quanto que é o atendimento? Eu falei, tanto. Se for fazer pro animalzinho. Ai, mas aí ela se assustou, né? Ela falou, eu tenho 7 gatos. Eu falei, mas aí tem algum muito doente? Ela falou, não. Eu falei, então faça para os 7. Para você e para os 7 gatos ao mesmo tempo, faz um em conjunto, porque
os gatinhos dela fazem parte do campo dela, né? Do campo. Sim. Agora, se tivesse algum lá com algum tipo de patologia mais complicada, ou agressivo, ou coisas desse tipo, ou um problema comportamental, aí eu faria separadamente só para aquele. Beleza, obrigada. E geralmente quando eu faço para pet, eu não cobro o valor que eu cobraria para a pessoa. Eu reduzo o valor também. Uhum. Mas sempre visando olhar para o dono, para os donos. Até Obrigada. porque quando você vai perceber que para pet não vai dar muita ferramenta. Dá 2, 3, 4 ferramentas no máximo. Quer dizer, Uhum. pode vir a dar mais, mas você vai perceber que são pouquíssimas ferramentas que dá para animais.